Fobias do dia a dia, ou medos do dia a dia. Eu sempre, desde criança, tinha um medo tamanho de almas. Eu não podia entrar em nenhum ambiente escuro, Rafael, que eu já imaginava que as almas vinham me pegar, me abraçar. Eu ficava louco. E quando eu era menino, de tanto medo de alma que eu tinha, eu mijava nas calças, mas não levantava. Caramba. Que loucura, hein? Fobia, não é? Verdade. As crianças, né? Quando a gente é criança, a nossa mente, ela faz coisas, assim, fenomenais, né? Para dizer outra coisa. É impressionante, assim, como o nosso inconsciente, tem essa habilidade, esse poder, né? De criar uma realidade que não é necessariamente uma verdade, né? Mas geralmente, como você nos disse aqui no começo do programa, aquilo teve uma origem. Foi algo que nós vivemos, algo que nos passaram, algo que nos traumatizou. Ou seja, você, pai, pelo amor de Deus, não faça bicho papão, essas coisas, Exatamente, né? é isso aí. Você acaba cultivando muito medo. Uma vez eu assisti uma palestra do Nuno Cobra. O Nuno Cobra é um senhor já, hoje de idade. Ele foi o coach, vamos assim dizer, o treinador, não apenas físico, mas principalmente mental e emocional do nosso querido Ayrton Senna. E ele fala muito, né, sobre esse assunto que a gente está conversando hoje. E ele fala, se uma criança te pegar uma pedra e ela jogar numa lâmpada e quebrar, é melhor que você fingir que nem viu. Porque para aquela criança, emocionalmente, ela acertou, ela teve êxito, ela conseguiu, ela mirou e acertou, cara. Então, se você vai lá, menino, e ele começa... Porque como ele não tem um nível de consciência ainda tão elevado, ele vai pensar, acertar, às vezes, nem necessariamente é tão bom assim. Porque ele não vai entender que a briga, né, a correção do pai é sobre ter quebrado a lâmpada. Mas o pai não vai falar de ter quebrado a lâmpada, o pai vai falar que ele é doido. Menino, você é maluco, você é isso, você é isso. E a gente vai direto na pessoa. Então ele sugere, deixa passar, chama a pessoa, o menino, vem cá, você viu que você quebrou a lâmpada? Eu vi, foi ótimo, né? Consegui, você viu, papai? Tá vibrando. Pois é, filho, mas é que a lâmpada... É cara. Aí pode machucar alguém e tal. Então é interessante, né? Eu sei que é desafiador no dia a dia, né, na criação dos filhos, mas precisamos separar, né, a pessoa, a criança, do comportamento dela. Porque senão a gente acaba criando muitas traves, né, nos nossos filhos. É verdade. Daqui a pouco a gente vai chegar em como superar isso. No ambiente empresarial, Rafael, tem pessoas que tremem ao ouvir o chamado do chefe, um telefone do chefe. Olha, eu preciso falar com você, você pode subir aqui, você pode vir aqui. Tem pessoas que tremem, suam frio. Não é? Também isso é o quê, hein? É uma fobia, né? E é interessante porque, assim, é engraçado porque isso tem muito a ver, eu já tive isso, né? Quando o chefe falava, Rafael, eu quero falar com você, meu Deus do céu. Né? Já vinha aquela sensação fóbica, né? De tremor e tal. Isso está muito ligado a, assim, quando você tem um chefe, né? Associar a chefes né? a medo, de alguma maneira. E por que eu tenho medo do chefe, né? Talvez porque eu tinha também esse medo do meu pai, né, do meu tio, do meu avô. E o meu pai, assim, eu amo meu pai demais, né? E meu pai, ele sempre teve uma postura, assim, realmente muito, muito firme, né, com seus filhos e tal. Muito, às vezes até, realmente, não da melhor maneira emocionalmente. Então eu criei esse padrão, né, de que meu pai quando meu pai me bateu, pra você ter ideia, eu não me mexia. Porque eu achava que se eu me mexesse, ia zangar mais ele. Né? Você vê o tanto desse não, que passa até do respeito, né, do temor do pai, mas entra realmente num nível que não é saudável. E aí por isso eu associava isso com chefes também, né? Então precisamos ter essa maturidade, começar a ter essa autoconsciência. Uma vez eu tinha um participante, né, dos cursos que dizia que a chefe, quando ele sentava aqui atrás, né, ela ficava numa outra sala. E ela era uma pessoa assim, que realmente era muito enfática, muito enérgica e gerava emoções ruins nas pessoas. Então ele gerou muitos podem chamar isso de síndrome Burnout, né, síndrome do pânico, de maneira que quando ela chamava ele, que ela batia num vidro que tinha lá e já vinha aquela ansiedade, aquela sensação ruim, né, de tensão, falar, ai meu Deus. E quando ele ia lá, né, era pancada, etc. Então é ruim isso, né, é chato a gente viver assim. Mas acredite, o mundo talvez não vai mudar. As pessoas talvez não vão mudar. Eu acredito que as pessoas podem mudar, eu acho que elas devem melhorar, mas é importante que a gente mude, né? Porque senão a gente vai se tornar refém dessas coisas por muito tempo. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, você não é menor do que essas pessoas, né? Do que o seu chefe. O seu chefe, por ele estar numa posição de chefia, porque a gente associa muito isso. Eu estou aqui, ele está aqui. Então, ele é mais poderoso que eu, ele é melhor que eu. Não, ele não é melhor que você. E acredite, ele é mais aqui e você pode ser menos aqui nesse nível hierárquico, mas acredite também, em algum aspecto você é mais do que ele.
e ele é menos. Pode ter certeza disso. Então, quando eu tive incorporei esse entendimento mesmo, internalizei isso de que eu sou mais em alguma coisa e a outra pessoa é menos em alguma coisa e ela é mais também em alguma coisa e menos, eu comecei a entender que não existe essa de eu ser melhor ou pior, ou eu ser pior, né, e alguém melhor. Então, acho que esse entendimento é muito rico, poderoso para a gente realmente não ter medo, mas também não se sentir melhor do que as outras pessoas. E nos relacionarmos realmente de igual para igual. E uma coisa é certa, um programa como esse já está melhorando o mundo de muita gente. O meu mundo já está melhorando muito ao tomar conhecimento dessas coisas, com certeza. Legal. Rafael, agora tem uma outra fobia que eu acho que interfere muito na vida pessoal de quem a vive, mas também na vida dos outros, que é pessoas que têm dificuldade de relacionamentos, de se relacionar com os outros, que evitam relacionar-se, pessoas que se escondem de proximidade, pessoas que eu diria não abrem as portas de si para que os outros entrem em sua vida. Verdade. Eu posso dizer, Ronaldo, que essa talvez seja a maior de todas as fobias sociais que nós mesmos, né, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, estamos construindo. A gente percebe hoje as próprias propagandas, né? As pessoas estão cultivando a solidão, a individualidade. Né? Você vê propagandas, eu não vou citar, mas propagandas que falam, olha, o melhor de tudo desse aplicativo é que você não precisa falar com ninguém. Como se falar com alguém realmente fosse algo ruim. Mas se a gente parar para observar, o que é sucesso, afinal de contas? Acho que todo mundo na vida merece, né, sucesso, gosta de sucesso, né, sucesso de uma forma geral, né, sucesso na vida, na carreira, ter mais riqueza, enfim. Mas sucesso não tem nada a ver com o quanto de dinheiro você ganha, mas tem a ver com o quanto de valor você entrega para outras pessoas. Não é só para você. Ah, mas eu executo aqui uma tarefa e eu recebo por isso e eu vou ter sucesso por isso. Não, para pensar. Né? Tudo acontece com pessoas, tudo estará relacionado com pessoas. Se você tem um grande projeto, você precisará de grandes pessoas. Ah, mas eu pago alguém para fazer tudo bem, mas você vai ter que, essa pessoa que você vai pagar, você também vai precisar se relacionar com ela. Mas isso é fruto de quê? De uma relação familiar onde é o berço, né? Inclusive foi tema de uma palestra que eu fiz aqui em Brasília, né, na Semana da Família, né? Eu abri o show do Padre Fábio de Mello e tudo mais, e eu falei sobre isso. A família é exatamente o laboratório para a gente aprender a se relacionar com as pessoas que são os nossos, né? Para que a gente vença ali, para que a gente tenha sucesso ali, muitas vezes superando as diferenças, né, os conflitos, para que eu possa vencer na vida. Então, acho que essa é a grande fobia social. As pessoas, elas estão, infelizmente, cada vez mais tendo relações rasas, né, tendo relações curtas, e elas querem cada vez mais viver nos seus mundos isolados. Para você ter ideia, Ronaldo, teve um evento, 2 dias antes de acontecer esse evento, uma jovem, ela vinha e a irmã vinha também para esse evento, que é o Imersão, que é o nosso curso principal, um seminário de 3 dias. Está aparecendo aí o endereço de como você entrar em contato com o Rafael. Ótimo, faz contato com a nossa equipe, vai te atender, vai ser um prazer viver esses 3 dias ao lado, né, de pessoas que realmente querem mais. E essa menina, ela teve um surto, né, ela teve um pânico mesmo, 2 dias antes do evento. E eu tentei falar com a mãe e tudo, liguei, não consegui. E nem sabia que ela estava lá no seminário, acabou que a gente não conseguiu mais falar, mas enfim, ela foi, eu não sabia. E foi uma das pessoas que eu tive a oportunidade de interagir. Né? E ela me contando exatamente isso, ela, pelo fato dela, uma vez na vida, ela ter sido uma menina artística, sabe, ter realmente desenhado, feito coisas que gostava e julgaram ela simplesmente se fechou. E ela passou a viver de uma maneira solitária, o mundo dela. E ela fala, eu fingia ser legal, ser assim, né, ser sozinha, ser solitária, viver no meu mundo, mas no fundo eu odiava aquilo, ninguém gosta disso. Então, assim, e foi interessante, porque a gente conseguiu avançar, ela conseguiu perceber, né, que ela pode, sim, se expressar, mesmo que julgue, mesmo que pensem diferentes, não tem problema, porque o mundo é assim mesmo. Eu até digo que se você não quer ser julgado, não quer ser criticado, não faça nada, não fala nada, não diga nada, ou seja, não seja nada, né? Porque, fatalmente, a gente vai enfrentar, né, as opiniões alheias. Então, vamos nos relacionar mais, né? Vamos interagir, vamos nos envolver mais com pessoas. Isso ainda nesse mesmo ambiente do relacionamento, Rafael, eu conheci recentemente uma pessoa que sofreu uma tentativa de abuso sexual. E nesse mundo tão erotizado que a gente está, lamentavelmente não são raros, lamentavelmente, os casos tão dolorosos de abuso sexual. Geralmente percebo nessas pessoas uma dificuldade de
receber a aproximação de outras. Parece que elas passam a ter medo das outras pessoas, elas passam a ter medo de olhar nos olhos das pessoas, de abraçá-las também, aquilo que a gente citou no começo do programa. É verdade também isso? A fobia, o medo de se relacionar com outras pessoas pode vir também de uma experiência dolorosa? Exatamente. É interessante, assim, impressionante, né? O número realmente de abuso sexual, né? Com crianças. Isso é uma grande dor, né? É uma grande dor porque, assim, até então eu não entendia muito bem como é que pode isso, como é que isso acontece, como é que limita, né, na vida adulta uma situação como essa. Limita porque é uma experiência muito forte, né? Muito sensorial. Você está vendo, você está ouvindo, você está sentindo. Então, uma criança ela não tem ainda a capacidade, o poder de mudar o conteúdo dessa mensagem que ela vai internalizar. Então, ela vai criar uma associação, um padrão de que pessoas é algo nocivo, é algo nojento, ruim, prejudicial, perigoso, né? Maldoso. Maldoso, e tudo isso é inconsciente. Então, mesmo que ela cresça, você sabe que, poxa, não faz sentido mais isso, mas emocionalmente aquele padrão ainda está ali. E quando você olha para a pessoa, você já, né, inconscientemente, você não gosta, você não se sente bem se relacionando, se aproximando. Isso pode interferir até nas relações íntimas, né? Quando você casar, você não se sentir bem, não se sentir à vontade, achar que aquilo é algo ruim, né? O ato ali íntimo com o seu parceiro, que é algo prejudicial, que é algo ruim, e você acaba não conseguindo ter a liberdade, né? Eu acho que é isso que me move, inclusive, a desenvolver esse trabalho. Até porque, assim, eu tive experiências do tipo semelhantes a essas que realmente eu não conseguia beijar no rosto de uma moça ao cumprimentá-la, né? Eu não conseguia falar em público. E quando eu entendi o porquê disso, isso me moveu a realmente, eu preciso mostrar isso para outras pessoas, preciso levar isso. É interessante, você está puxando também, desde quando isso ocorre na infância, e quando ocorre também já na vida adulta, já é um estrago na vida da pessoa, mesmo já quando adulta, imagina quando criança, né? Não, com certeza. Você citou agora aqui um outro caso, falar em público, você já falou muitas vezes, tem gente que tem medo de falar em público. Eu morria de medo, Ronaldo, de falar em público, você acredita? E eu também. Quando era na faculdade, eu ficava com papel, com licença. Agora, você sabe de uma coisa? Mas dá para ver esse papel tremendo. Assim, você sabe o que é interessante? É que muitos desses que morriam de medo depois se tornam falastrões, como nós, hein? É verdade. Eu tenho ainda um programa numa rádio que eles chamam O Que Te Impulsiona. E sabe de uma coisa? Eu acho que essas coisas, né? A gente se torna falastrão, você falou isso. Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que o que mais nos move é exatamente essas coisas que a gente quer superar. E hoje eu consigo ver, olhar para trás, que todas as coisas que me aconteceram, sabe? Desde família, outras pessoas, todas essas experiências, em especiais essas que foram ruins, vamos assim dizer, ou até traumáticas, elas me impulsionam. São elas que me impulsionam hoje a estar aqui agora com você, a estar num seminário de 3 dias, onde eu fico em pé 12 horas, num seminário muito intenso, né? É isso que me move. E talvez uma limitação, talvez a gente pense que isso serve para te paralisar, muito pelo contrário, isso te serve exatamente para te impulsionar. Para te tornar uma potência amanhã. E você vai ter uma capacidade muito maior. Superando amanhã, você se tornará uma potência naquilo que você era frágil. É verdade. Então, e já pode ficar até como lição do nosso programa de hoje. Verdade. Aquilo que a gente está identificando na gente como fobia, como limitação, fraqueza, como né? fraqueza, atenção, pode se tornar amanhã um dos grandes recursos que você terá. É verdade. Não é? Você vê os grandes palestrantes, né? Por exemplo, tem um palestrante que ele virá, inclusive, no Brasil, por intermédio, inclusive, de um amigo meu, que é aquele Nick Vujicic, né? Que é um rapaz que ele não tem os 2 braços e nem as 2 pernas. Ah, sim. E ele viveu muito tempo da vida dele pedindo a Deus um milagre. E ele disse que uma vez, né, ele acordou um dia e disse que Deus falou com ele num sonho, dizendo para ele que você já é o milagre, amigo. Né? E o verdadeiro milagre não é você ter os 2 braços, mas é você ter uma vida excepcional, uma vida que cause nas pessoas assim uma inveja positiva, das pessoas falam, cara, uau, o cara pesca, o cara surfa, o cara escreve livros, o cara dá ensina, palestras. o cara dá palestras, o cara tem 2 filhos, casado. O cara anima outros desse jeito. E ele teria tudo para não fazer isso e faz. Então, acho que o que deve nos impulsionar é exatamente as nossas limitações. Acho que esse é o grande segredo, o que torna um sonho, o que torna um desejo. Porque se um sonho não tem essas limitações para serem superadas, acho que não faz sentido, né? Então, acho que isso que é legal na vida. Quando a gente cresce mesmo, quando a gente olha para trás e fala, puxa, olha quem eu me tornei, a partir, inclusive,
entraves que tinham no meu caminho. Rafael, a gente está na reta final do programa aqui. Última coisa que te pergunto, então. Ao identificar essas fraquezas que a gente tem, esses medos, essas limitações que nos atrapalham hoje, a receita para sair, ou o melhor caminho para sair, é ir buscar a raiz daquilo, identificar a raiz e a partir daí construir uma estrada para sair da situação? Ótimo. Exatamente. Você colocou o que eu vou falar aqui talvez com palavras mais técnicas, mas essencialmente é isto mesmo. Autoconsciência, né? Primeira coisa, a autoconsciência. Muitas pessoas, infelizmente, elas vivem num nível de consciência muito superficial. E o inconsciente, ele está produzindo um padrão e a gente está reproduzindo isso. Então, a autoconsciência é interromper o nosso inconsciente e escolher o que eu quero pensar e não simplesmente pensar de uma forma automática. O que eu quero pensar? Né? Será que é isso mesmo que eu quero pensar? Pensar dessa forma me ajuda? E é interessante que quando a gente não tem autoconsciência, a gente pensa que essa forma de pensar é a única e essa forma de pensar é porque eu sou assim. Mas duvide disso, questione mesmo, sabe? Realmente não aceite que essa limitação é você. Né? Então, o primeiro passo é esse. E o segundo, comece a trabalhar a sua autoconsciência, que é a capacidade que você tem de incluir lá no seu subconsciente novas maneiras de pensar. E muitas vezes fazer isso é simplesmente fazer isso de uma maneira emocional. Por exemplo, vamos falar aqui do caso do carro. Se você já chega no carro com uma expressão ruim, já se sentindo mal, não é um exercício de você, eu consigo dirigir, mas olha a expressão. Eu consigo dirigir. Não, você está dizendo algo extremamente raso, ele não tem profundidade emocional. O que você tem que fazer? Se permitir, olhar para o carro, sorrir, por exemplo. Criar liga emocional, sabe? E sorrir, se sentir bem com aquilo e começar a se permitir pensar de uma nova forma, né? Seja qual for a limitação. Em vez do sentimento de desconfiança, gerar confiança em você. Exatamente. Mas, Rafael, como que eu vou gerar confiança se eu ainda não tenho confiança? Exatamente. Né? Será que você não tem segurança porque será que você se sente inseguro porque você não tem confiança? Ou será que você se sente inseguro porque você não tem confiança? Então, se desafie. Eu acho que isso pode ser um bom significado do que realmente é fé, né? Que é a capacidade de não apenas você acreditar em coisas, mas de se sentir como você quer, independente da situação e da circunstância. E isso é o grande desafio, é isso que nós ensinamos, especialmente aqui no Instituto. Quando a gente consegue acessar esse nível emocional, por isso, Ronaldo, com o Imersão, nós temos uma proposta muito até pretensiosa e ousada, e ela não é pretensiosa e ousada por nós mesmos que realizamos, eu que conduzo o evento e a nossa equipe que conduz, mas pelo que as próprias pessoas, ao longo de mais de 1.000 pessoas que já participaram, dizem, né? Ser a maior experiência de crescimento da vida delas. E por que isso acontece? Porque a gente não trabalha numa esfera informativa, educacional ali apenas. A gente trabalha com experiências, tendo contato com as suas emoções. Então, 3 dias, você tendo contato com as emoções e usando de maneira estrategicamente adequadas, você produz uma mudança no seu modelo mental incrível, extraordinária. Parabéns pelo seu trabalho. Vi o vídeo e fiquei emocionado. Vamos lá. Quero te agradecer por estar aqui conosco, nos ajudar a refletir tanto sobre esses temas tão importantes para a vida de cada um de nós. Prazer. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. E até a próxima, hein? Abraço a todos. Lembre-se de ser tudo aquilo que você pode ser todos os dias. E olha, a gente nem falou de tantos outros medos. Medo das novas tecnologias, medo de nadar, citei aqui, medo de casar, tantas coisas. Mas o que a gente falou tudo aqui serve para você refletir sobre. Obrigado. Até a próxima semana. Se Deus quiser, em mais um Além da Notícia aqui neste mesmo horário. Boa noite, bom sono. E esse programa pode ser revisto na internet. Até lá.